Bem-vindos ao Historizando! Esse é mais um Curta Historizando e hoje a gente vai falar do sistema feudal. A gente tem que entender que o sistema feudal está inserido na Idade Média, mas a Idade Média não significa única e exclusivamente o sistema feudal. Por isso a gente tem que tomar muito cuidado com essas coisas. O sistema feudal vai acontecer pós queda do Império Romano do Ocidente, e se você quer entender um pouquinho mais do Império Romano do Oriente ou o Império Bizantino, tem vídeo aqui no canal, eu vou deixar aqui nos cards. O Império Romano do Ocidente, então, vai sofrer sua queda em 476 d.C. e aos poucos foi, então, ruralizando, graças às invasões bárbaras, entre outros acontecimentos de sua crise. O Império Romano do Ocidente foi se tornando cada vez mais rural, em algumas partes, é claro. O sistema feudal que a gente vai falar aqui nesse vídeo, nesse curta historizando, é mais focado na região da França, na época, então, os chamados francos. Primeiro, a gente tem que entender o que significa feudo, sistema feudal. O sistema feudal não era um nome conhecido na época, esse nome é do século XVIII. Porém, o significado de feudo era posse, propriedade, domínio. Logo, nesse sistema, quem tinha o feudo, quem tinha a propriedade, tinha mais poder. O sistema feudal é um sistema econômico, político e social. E ele vai acontecer justamente com a junção, com a mistura de costumes romanos do Império Romano do Ocidente e germânicos. Germânicos são os povos que adentraram então esse Império Romano do Ocidente e que foi uma das motivações da queda do Império em si. Além dessa origem de lenta integração entre romanos e germânicos, a gente pode falar do colonato. Colonato vai ser uma alternativa utilizada por alguns senhores de terra no final do Império Romano do Ocidente para então alavancar a produção, já que o Império Romano como um todo dependia da produção escravista, dos escravizados. Só que com a crise desse império há uma diminuição de escravos. Assim, o colonato seria um senhor de terra, um latifundiário, dando um pedaço da terra para o camponês plantar e cultivar para si, enquanto aquele camponês trabalhava em troca para esse senhor de terra. Isso nada mais nada menos é o colonato no final do Império Romano, que aos poucos vai se transformando no que a gente chama de sistema feudal. Esses latifúndios vão cada vez ganhando mais autonomia graças à crise do Império e descentralizando o poder, já que o dono da terra é que vai ter o maior controle sobre aqueles trabalhadores e sobre a sua própria terra. A sociedade nesse sistema é uma sociedade que a gente chama de estamental. Logo, é muito difícil os integrantes desses estamentos saírem de seus lugares. Estamentos, então, é cada camada da sociedade. E é dividido basicamente entre clero, nobreza e camponeses. Claro, com subdivisões. Primeiramente, falando do clero, é a elite intelectual da época. É o clero, juntamente com a igreja, que tem acesso a todas as leituras, todos os conhecimentos, inclusive tem acesso à cultura de uma forma geral. A igreja é uma grande controladora nesse sentido, já que ela perpassa por todos os momentos da vida de todas as pessoas que vivem nesse sistema. Além disso, o poder da igreja vai além dessa questão cultural, porque a igreja também é uma das maiores senhoras feudais, digamos assim, do sistema feudal. Porque cerca de 1/3 dos territórios que geraram esse sistema feudal pertenciam à igreja. Muitas das vezes a nobreza acabava doando essas terras, querendo um lugar no céu, digamos assim, ou até mesmo quando ganhavam guerras e territórios novos, acabavam também doando para a igreja. Assim, a igreja, além do poder cultural, tem um poder político e econômico extremamente importante nesse sistema feudal. Falando da nobreza, não existiam apenas senhores feudais, não era todo nobre que tinha terra. Mesmo porque nobreza não é caracterizado pela renda, e sim pela sua família. Então você pode sim ser um nobre, mas não ter terra. Acontece que existiam nobres que eram, por exemplo, cavaleiros, que faziam parte do exército. E esse exército, esses cavaleiros, vão proteger a maioria dos feudos. Com relação aos camponeses, a gente tem os servos. Esses servos são aqueles que recebem um pedaço de terra do senhor feudal para então exercer suas atividades ali, porém
ele é preso àquela terra, ele depende bastante daquela terra, por isso que em alguns lugares a gente enxerga servo como um trabalhador semi-livre, porque ao mesmo tempo em que ele não é um escravizado, ele não pode ser vendido, ele não pode ser comprado, a dependência do senhor com relação à alimentação não é tão alta assim, já que ele produz o seu próprio alimento, entre outras coisas, então ele não é um escravizado. Ele tem uma alta dependência com relação a essa terra, esse território, essa proteção em que o seu feudal acaba fornecendo. Por isso é semi-livre, não é nenhum nem o outro. Agora, existiam também os vilões. Vilões eram aqueles que tinham pequenos pedaços de terra que vão acabar, então, dando esse pedaço de terra para o senhor feudal em troca de proteção e acaba que ele tem uma liberdade maior ali, tanto nos feudos quanto aos arredores. Com relação ao feudo, a gente percebe que lá desde a origem do colonato, a política vai se descentralizando. Assim, o senhor feudal tem um monopólio da força. Monopólio da força essa que é tanto política quanto militar. Ele acaba sendo o chefe militar da região do seu próprio feudo. E é ele que define quais as regras, quais as medidas que tem que se tomar. Então, se tem alguma moeda, por exemplo, é ele que define. Como vai ser o pagamento dos chamados impostos, também vai ser o senhor feudal que define. A figura do rei, ela não deixa de existir no sistema feudal, porém passa a ser uma questão mais representativa e até mesmo espiritual, porque o rei tem uma conexão muito forte com as questões da igreja. Logo, o rei não deixa de existir, só que ele não tem aquele poder político tão forte que ele tem em outros momentos da história. No sistema feudal, nós temos dois tipos de relações extremamente importantes para a gente compreender o funcionamento desse sistema. A primeira delas é chamada sucerania e vassalagem. Sucerania e vassalagem é uma herança dos povos germânicos, do comitatus dos povos germânicos. Comitatus, então, eram reuniões de militares em que sempre tinha uma liderança desses guerreiros que acabavam fornecendo equipamentos e armas para todo mundo, enquanto esses guerreiros deviam lealdade ao chefe militar. Logo, o comitatus vem de uma origem germânica e militar. Só que a sucerania e vassalagem vai funcionar um pouquinho diferente. Há uma questão de lealdade, de honra, como no comitatus, porém, a gente agora está falando de terra. Então existia sucerania e vassalagem. Sucerano é aquele que tem um maior pedaço de terra. Por ter um maior pedaço de terra, ele vai acabar dividindo para ter um maior controle. Essa divisão ele acaba distribuindo para seus vassalos, aqueles então que vão ser leais ao sucerano. E não é só lealdade não. Eles também devem, então, proteger o sucerano e proteger todo aquele território que ele recebeu e auxiliar no exército do sucerano. Sucerano, então, vai ser o nobre que vai ter o maior número de terras e vassalo vai ser o nobre que vai receber um pedaço dessa terra em troca de proteção e lealdade. Dentro dessa relação existe uma cerimônia chamada de homenagem em que um prometia para o outro, então, essas questões de lealdade e de honra. Uma coisa muito importante que muita gente confunde é que a relação de sucerania e vassalagem, como eu já disse, é uma relação entre nobres. Apenas um nobre pode ser sucerano, apenas um nobre pode ser vassalo. Então, por mais que o vassalo deva obediência a esse sucerano e por mais que o vassalo receba essa terra, não quer dizer então que ele não tenha nada, porque ele é da nobreza. Ele só não tem um pedaço de terra e quer então participar disso tudo e acaba até mesmo se tornando um possível senhor feudal. Então, toma cuidado para não confundir esses tipos de relação, porque sucerania e vassalagem é uma relação de nobreza. E sucerano, o maior sucerano de todos, com certeza é o rei. Como eu disse, o rei não tem tanta importância política, porém, ele tem uma importância representativa muito forte. E o rei, querendo ou não, tem sim muita terra. Assim, ele vai ser o maior sucerano de todos. Logo, o rei nunca pode ser um vassalo, porém, um sucerano que não seja o rei pode sim se tornar um vassalo. Nossa, Tati, que confusão! Pois é, acontece o seguinte, dependendo do tamanho da terra e da divisão da terra, um sucerano também pode ser vassalo. Por exemplo, o rei é o maior sucerano de todos, certo? E ele distribui a terra para alguém que é um vassalo do rei. Porém, se esse vassalo redistribui essa terra, ele acaba sendo sucerano de um outro vassalo. Deu para entender? Espero que sim. Falando de outra relação extremamente importante, eu já meio que citei aqui, é a relação entre senhor feudal e servo, que também é uma relação de lealdade, que também envolve proteção, porém, o senhor feudal é um nobre e o servo não.
Um servo é um camponês. O senhor feudal acaba cedendo um pedaço de seu território para esse servo morar, produzir e também vai dar proteção a esse servo. Porém, o servo em troca vai ter que trabalhar na terra do senhor feudal e tudo que ele produz na terra dele, parte ele tem que dar para o senhor feudal. Então, nada é de graça nessa vida. Tem alguns tipos de cobranças que em alguns livros, em alguns lugares se chamam impostos, mas na verdade se paga com trabalho e tem alguns nomes. Por exemplo, a corvéia são esses dias em que o servo vai trabalhar na terra do senhor feudal. Tem também as banalidades, em que o servo acaba pagando para o senhor feudal para utilizar algum tipo de ferramenta ou utensílio que tenha no feudo. A mão morta é quando o servo morre e aí a sua família tem que pagar para o seu feudal para continuar naquela terra. E a captação é uma quantia que o servo tem que pagar por cada membro de sua família. Além, é claro, como outros impostos de passagem e o dízimo, porque a igreja também recebia do servo. Falando de economia, já deu para entender muito bem que a economia do sistema feudal é agrária, então a base é a agricultura. E além disso, há uma retração muito grande do comércio, já que o sistema feudal é um sistema fechado que funciona ali dentro do feudo. E muitas das vezes, ao longo da história da Idade Média, esse sistema é um sistema voltado para a subsistência. Logo, esse comércio vai diminuir bastante. E o uso de moeda também, com certeza vai diminuir muito. A terra vai ser uma expressão do poder, então quem tem terra tem poder, logo o senhor feudal é o ser mais poderoso dentro desse feudo. E a base da mão de obra, com certeza, são servos. São eles que vão trabalhar não só no pedacinho de terra que eles moram, mas também no pedaço de terra do senhor feudal. Falando nos pedacinhos de terra, esses pedacinhos de terra levam nomes. O feudo é dividido em 3 partes: no manso senhorial, no manso servil e no manso comunal. Manso senhorial, o próprio nome já diz, é o pedaço de terra designado ao senhor feudal e onde o servo vai lá trabalhar alguns dias da semana com a chamada corvéia. O manso servil é onde o servo vai morar e vai produzir para ele mesmo, lembrando que parte da produção ele tem que pagar para o senhor feudal. E o manso comunal é um manso comum em que se coloca alguns apetrechos assim do feudo, entre outras coisas, como por exemplo o moinho. Moinho esse que podia ser movido a água ou a vento, e é o que auxiliava bastante quem estava no feudo. Sobre a cultura desse sistema, como eu já disse aqui, a igreja vai ser extremamente importante. A gente chama de uma cultura teocêntrica, em que Deus, o divino, a espiritualidade está no centro de todas as questões. Então, as principais motivações de existência do homem nesse sistema feudal, com certeza, são religiosas. Isso graças à influência e à força que a igreja vai ter nesse sistema feudal, nesse período da Idade Média. Por isso, a igreja vai interferir no cotidiano de uma forma geral, vai interferir no pensamento, vai interferir nos estudos, vai interferir na religião, vai interferir na economia, vai interferir na política. Logo, o teocentrismo vai ser muito trabalhado e muito importante para a gente compreender esse humano que está inserido aí nesse sistema feudal. Além disso, a gente tem o direito chamado direito consuetudinário. Diferentemente do direito romano, lá no Império Romano, antes mesmo da queda do Império Romano do Ocidente, a gente tem um direito mais voltado pelos costumes, pelas tradições. E isso fica claro de entender, já que a política do sistema feudal é uma política descentralizada. Assim, se cada senhor feudal tem o poder dentro ali do seu feudo, logo ele vai basear as leis, o funcionamento do seu feudo nos seus costumes, nas suas tradições e no que ele deseja. Assim, o direito consuetudinário vai ser importante para a cultura da Idade Média, claro, do sistema feudal. Lembrando, como eu disse no início do vídeo, Idade Média é uma coisa, sistema feudal é outro. O sistema feudal está inserido na Idade Média, mas não quer dizer que a Idade Média seja só sistema feudal. Mesmo porque a Idade Média é um período e esse período vai envolver outras coisas, outros povos, outros costumes, etc. E aí, se você ainda não viu o vídeo sobre períodos e marcos históricos aqui no canal, eu aconselho muito você a ver para entender essa diferença com mais tranquilidade. Bom, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Espero que eu tenha ajudado você a entender um pouco mais de como funciona o sistema feudal. Espero que vocês tenham entendido as principais relações, que é sucerania e vassalagem e
senhor feudal e servo. Lembrando, sucerania e vassalagem, nobreza, senhor feudal e servo, nobre com camponês, nobre com servo. Essa é uma diferença crucial para a gente entender o sistema feudal. Se você gostou, não esquece de curtir esse vídeo. Se você quer saber mais sobre história, por favor, se inscreva no canal. E se você tem alguma sugestão de tema para o Curta Historizando, por favor, comenta. Muito obrigada pela sua atenção. Um beijo e até a próxima. Nesse sistema feudal. Além disso, a gente tem o chamado direito consuetudinário.